Oi pessoal, eu sou a doutora Alessandra Geisler, pediatra, cardiologista infanto-juvenil, especialista em nutrição infantil pela Universidade de Boston em Harvard, e hoje nós vamos falar sobre nutrição infantil no nosso curso. Falando um pouquinho sobre a nutrição infantil, a importância dos primeiros meses de introdução alimentar, a gente sempre precisa pensar na questão familiar. Quando a criança nasce, o organismo dela não está preparado para fazer introdução alimentar. Tanto que quando o bebê nasce, ele dorme, ele se alimenta de leite, seio materno exclusivo, muito provavelmente, na maioria das vezes, quando você não tem algum problema alimentar, ou às vezes é necessário complementação com fórmula. E a alimentação é um tema muito importante. Por quê? Porque o hábito que a gente tem de introdução alimentar nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida, ele vai fazer com que a gente tenha, ao longo de toda a nossa vida, a qualidade nutricional, a reserva para o nosso organismo, hábitos do dia a dia e a questão de ter no nosso organismo substâncias, nutrientes importantes para o nosso desenvolvimento presente e futuro. Todo mundo sempre me pergunta, né? Mas doutora Alê, como que eu introduzo o alimento das crianças? É possível fazer a criança antes dela estar sentada a comer? Não. Existe um motivo para a gente começar a introdução alimentar no 6º mês de vida. A alimentação, ela começa quando a criança está pronta para poder sentar sem apoio, quando ela consegue sustentar a cabeça. Não dá para a gente começar a fazer introdução alimentar com o bebezinho ainda deitado. Então, quando o bebê nasce, ele tem reflexo de sucção, ele tem a parte alimentar ainda não desenvolvida, o intestino não está formado. O que a gente oferece? Seio materno livre demanda. Estruturar horário é uma coisa importante? Sim. Criar rotina é uma coisa importante? Sim. Mas a gente tem que lembrar que a alimentação ela tem um começo, um meio e um final. As crianças, elas vão adquirindo hábitos no dia a dia de acordo com o que a gente estimula. Eu sempre brinco que, para quem gosta de comida japonesa, a gente não aprendeu a gostar da comida japonesa, né? A gente não tem esse hábito cultural, nós somos brasileiros. Mas a gente come comida japonesa por quê? Criamos o paladar, desenvolvemos o jeito de comer, introduzimos a textura. Então, tudo isso é um aprendizado. A alimentação é uma coisa importante. A gente precisa se alimentar bem para que as reservas do nosso organismo estejam adequadas, para a gente poder ter um sistema imunológico adequado, as crianças e os adolescentes consigam crescer e se desenvolver de uma maneira adequada. Então, de 0 a 6 meses, seio materno livre demanda. Em alguns casos, como eu sou cardiologista infanto-juvenil, temos casos de crianças que às vezes nascem com metade de coração. E sugar, fazer a sucção, eu sempre brinco que para o bebê a força de sucção é igual correr a São Silvestre. Então as crianças que têm problemas graves de saúde, incluindo os cardiovasculares, às vezes elas não têm força para sugar e adequadamente se nutrir com o leite materno. E por N motivos a gente precisa fazer a introdução de fórmulas infantis. Então, de 0 a 6 meses, o mais importante é seio materno ou fórmula infantil. Precisa da água? Não. Toda vez que a gente está amamentando, a mulher tem uma sede muito importante e a ingestão de líquido é por parte da mãe. O que a mãe precisa fazer? Comer bem, adequadamente, todos os grupos alimentares, e aqui a gente vai falar bastante sobre o grupo alimentar, para que você tenha disponível no seu organismo todos os itens necessários para a suplementação do seu bebê. Eu falo que a natureza humana ela é muito inteligente, porque o seio materno, o leite materno, cada dia ele tem uma substância diferente. É como se o organismo pegasse cada dia a caixinha e falasse assim, o que temos hoje sobrando aqui? Como vamos formular esse leite? E pega cada item e faz com que produza um leite diferente todos os dias. Isso é a beleza do seio materno. Então, para isso, a mãe tem que ter os estoques adequados. Se na gravidez ela não come bem, ela já fez um estoque inadequado, principalmente de ferro, cálcio, zinco, magnésio, que são coisas encontradas em alimentos que as pessoas não gostam muito. Verduras, frutas, legumes, proteínas de um modo geral. Então o estoque tem que estar adequado para quando o bebê nascer, isso já está disponível e diariamente ela tem que estar com esses estoques adequados. Então comer bem, a mãe, em intervalos regulares, tomar de 2 a 3 litros de líquido, água. Dá uma sede, né, quando a gente começa a amamentar? Vocês que estão amamentando devem saber. Começa a amamentar, já dá aquela vontade. Então tem uma garrafinha do lado, pode ser gelada, pode ser in natura, de água a água. Ah, mas eu posso tomar chá? Existem chás comercialmente muito comuns, que as pessoas dizem que aumentam, ajudam na estimulação do leite. Você pode tomar chá gelado, chá quente, mas a água livre é importante. Por quê? Porque a gente não vai oferecer água para o bebê. E no caso das fórmulas infantis, se vocês lembrarem, a gente primeiro coloca a água
e depois o pó. Isso é uma dúvida muito importante, a gente sempre tem que lembrar. Por quê? Porque se eu colocar o pó primeiro na mamadeira, eu estou ocupando um volume já da água. Então, primeiro a gente coloca a água e depois a gente coloca o pó. Uma medida das fórmulas de uma maneira geral para cada 30 ml. Então, vou fazer, por exemplo, uma mamadeira de 90 ml e eu considero a quantidade, o líquido que eu coloquei, não o valor final que vai aparecer, porque você coloca água, 90 ml, 3 medidinhas de pó, que é uma medida para cada 30 ml de água. No final, vocês vão reparar, se vocês estiverem preparando aí, vocês vão perceber que vai subir um pouquinho, mas a gente considera que o bebê tomou uma mamadeira inteira de 90 ml. E se for necessário a introdução de bicos e mamadeiras por algum motivo, separar sempre uma esponjinha para que a criança tenha a própria esponja. Posso usar o detergente da família? Pode, mas a esponja é separado, pode colocar para secar ao natural e existem esterilizadores aí no mercado que vão em micro-ondas e que facilitam muito a vida da gente no dia a dia. Então você pode colocar essa mamadeira já lavada, dentro, parece um Tupperware grande, dentro do esterilizador, colocar no micro-ondas e retirar somente para utilizar. E importante, sempre fazer esse procedimento de lavagem, de esterilização toda vez que a gente utilizar a mamadeira. Ah, mas eu acho caro, eu não tenho condição de comprar um esterilizador. Não tem problema. Água fervendo e joga a água na mamadeira. Não faça o erro de colocar a mamadeira dentro da água quente. Por quê? Porque se bater na lateral da panela, vai marcar e vai deformar o plástico da mamadeira. Então isso é uma dica bem importante do nosso dia a dia. Outra coisa, os bicos. O bico, ele é super importante para a gente poder falar. A gente começa com bico 0, bico 1 e cada marca tem várias titulações de bico diferentes. Quando a criança estiver sugando e ela fizer aquele barulhinho e acaba apertando, né? Fazendo barulho, isso significa que está na hora de trocar para um bico maior. Não pode a criança acabar ficando com esse bico, ou ela despejando, né? Começa a mamar, acaba despejando e babando, então está na hora de regredir e voltar para o bico anterior. Tem que ser um processo lento, tranquilo e sempre na hora de você ofertar, você deixar todo o bojo cheio de líquido. Colocar a criança e oferecer a mamadeira. Quem vira é a mamadeira. Assim como o seio materno. Você coloca a criança para amamentar, pinça e coloca todo o bico, toda a auréola dentro. Isso é uma coisa que eu sempre falo, amamentação é uma coisa que dói. Não é uma coisa natural, é maravilhoso, é a melhor sensação do mundo, mas ela dói. Mas não pode a criança ficar no seu seio com a dor. Por quê? Porque sangra, machuca. E eu já vi paciente que acabou ficando com o bico, inclusive com um pedaço cortado. Então oferece o bico, coloca toda a auréola, e isso tem que ser um processo de que você sente a criança introduzindo, mamando, mas que ao longo do período da amamentação você não tenha mais dor. Não é para doer. Esse mito de que a amamentação dói, no começo você sente o bico, mas não pode ser doloroso. Fica essa dica. Uma dica muito importante que eu gosto de falar sobre a amamentação é para você, na hora que posicionar a criança, a auréola, o bico, tem que ficar bem frente a frente com a boca da criança. Então não tem aquela ansiedade de sair amamentando, posiciona, porque senão vai doer. Então, as mulheres têm diferentes formatos de bico e com diferentes direcionamentos da ponta do bico. Então coloca a cabeça da criança, a boquinha, bem direcionada para a ponta. Faz o movimento de bilu-bilu para a criança abrir o bocão. E a hora que ela abrir o bocão, ela abocanha e você faz a pinça e coloca toda a sua auréola dentro da boca. Ah, mas não é só o bico? Não, se você fizer só o bico, a criança ela roda e ela faz um movimento de serra. Por isso que prende bastante. Então a gente precisa fazer essa questão de estruturar esse bico. Quando a gente sai da maternidade, né, o organismo da mulher está inchado, a gente tem a questão de, às vezes, ter corte pelo próprio parto natural ou mesmo de uma cesárea, e a mulher ela não se sente muito confortável com os primeiros 15, 20 dias pós-nascimento, o que é normal. Falar um pouquinho sobre o nosso emocional nesse momento de amamentação é muito importante, porque muitas vezes nós mulheres nos sentimos incapazes de cuidar. E isso é uma coisa que a gente tem que levar, o famoso baby blues, a gente precisa conversar a respeito. Porque muitas vezes as pessoas não falam a respeito desse tema, é um tema importante, o puerpério é um momento difícil e toda a parte de alimentação depende de nós mulheres nesse momento, onde muitas vezes a gente está cansada, fadigada, não conseguindo se alimentar direito, muitas vezes mal conseguindo tomar banho porque o bebê acorda e você está ali chorando. E você precisa ali estar de prontidão.
Então, calma, isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Eu, pessoalmente, já enfrentei esse momento e o que eu sempre digo é que vai passar. Você não precisa se sentir a pior mãe do mundo por estar se sentindo cansado, frustrado e muitas vezes olhando para o bebê com aquela sensação de ai meu Deus, e agora, né? O que foi que eu fiz? É normal, a gente tem que falar a respeito desse tema e a amamentação tem que ser uma coisa desmistificada. Porque sim, dói, sim, incomoda, sim, a gente está cansado, e a gente precisa sempre pensar nisso. Quando a gente fala em amamentação, a gente precisa colocar a criança adequadamente, não tenha pressa. Pegue o bebê, coloca o bebê no seu colo, posiciona o seu bico pertinho da boca do bebê, faz o bilu-bilu para ele abrir o bocão de peixão, você aperta o bico e introduz todo o bico dentro da boca do bebê. Ah, meu Deus, mas vai engasgar? Não vai. E conforme ele vai sugando, você vai colocando o seu bico para dentro até sumir toda a auréola. Vocês vão ver que isso é uma dica de ouro, de qualidade e que na hora aquela sensação de dor logo vai embora. Vai colocando dentro da boca conforme ele vai sugando até você não sentir mais dor. O bebê ele mama, mama, para, respira e engole. Então, quanto tempo que a gente vai fazer de amamentação? Até quanto o bebê terminar de mamar. Se você tenta tirar, às vezes o bebê para, dorme no peito, você tenta puxar, o bebê volta a mamar, não tira. Porque o movimento que o bebê faz na mama é de rotação e de fazer com que a língua fique rodando. Então ele ordenha a mama. Por isso que na hora que você tenta puxar, aquela dor ela é insuportável. Não faça isso. Se precisar por algum momento tirar o bebê, coloca o dedinho, sempre a unha do dedinho cortada, a mão lavada antes de amamentar. Coloca o dedinho na boca e tenta ir tirando aos poucos. Até quando o bebê mama, até ele ficar saciado. Tem uma coisa que acontece que é muito comum, que são os bebês lembrarem do padrão fetal. Muitas vezes você está aí amamentando, o seu bebê termina, está no seu peito dormindo, a gente está exausto, cansado, você vai tirar ele volta, até uma hora que ele solta e eu brinco com aquela sensação de bebê mamado. Você pega o braço fica caído. Você fala, dormiu, vou poder voltar a dormir. Quando você coloca o bebê no berço, ele acorda e começa a chorar. E muitas vezes a gente se confunde. Fala, esse momento o bebê está com fome? Não, ele acabou de mamar, ele não quer mamar mais. Quer sim. Por quê? O bebê nessa fase, ele não tem cólica ainda, nos primeiros 15 dias, 1 mês de idade. Ele acaba ficando com vontade. O bebê, quando ele vai para o berço, ele lembra que ele precisa voltar a mamar. Quando você coloca o bebê no seu colo, você fala assim, ai, meu bebê ele tá fazendo manha. É uma coisa super comum que a gente ouve, né? Ele tá fazendo manha porque ele vem pro meu colo e ele para de chorar. Não é manha. O bebê só começa a ter manha por volta do 6º mês de idade, quando ele começa a entender o que é ação e reação. Então, seu bebê não faz manha. Né? Aquela história do Zé Colinho, Maria Colinho. Não. Quando o bebê vai pro colo, ele lembra do padrão dentro da barriga. Dentro da barriga, ele dormia, ele se alimentava pelo cordão umbilical, ele não precisava se alimentar, fazer cocô, ter essas coisas fisiológicas de fora da barriga. Então, quando você coloca o bebê no peito, ele tá quentinho, muitas vezes a gente ainda enrola, né? Deixa ele bem quentinho. Ele vai pro peito, pro colo da mãe, da família, do pai, e ele ouve o coração, ele volta pro padrão fetal e ele se aninha e aconchega e dorme. Isso não significa que ele não esteja com fome. Aí você vai colocar no berço, bebê, acorda. Aí você põe no colo e ele para. Aí você fica nesse vai e volta. E muitas vezes a gente fica confuso, que a gente fala, poxa, eu já alimentei, já troquei a fralda, já fiz tudo, e ele fica nesse movimento. Na dúvida, coloca o bebê de volta para mamar. Porque eu sempre digo que criança com cólica não tem fome, porque quando você tem dor de barriga, a última coisa na vida que você quer é comer. Se você colocar de volta pro peito e o bebê voltar a mamar, era fome. Às vezes ele mama mais 5 minutos. Mas eu digo que barriga de bebê é igual um tanquinho de carro. Se você não enche o tanque até o final, ele não dorme. Às vezes são 5 ml que faltavam para ele ter uma noite de sono. E como eu tenho certeza de que foi uma alimentação adequada? Quando o bebê mama e depois de cerca de 1h30, ele já fica com fome de novo. Se antes de 1h30 o bebê fica acordando, querendo mamar, a mamada não foi efetiva. E aí a gente tem vários motivos para isso. Produção da mãe inadequada. Às vezes a produção da mãe é ótima. Já tive paciente que vinha a mãe com super produção alimentar e acabava jorrando, mas o bebê não mamava. Então essas são as dicas de introdução alimentar em relação ao seio materno que eu tenho para dar para vocês.